Nós estamos falando a respeito de sono e emagrecimento. Meu nome é Ricardo Vargas, eu sou nutricionista aqui no Spa Rituale e estamos numa série de vídeos curtos, mas trabalhando uma temática extremamente importante. Estamos falando por que muitas pessoas que não dormem nunca vão conseguir atingir o peso que desejam, nunca vão emagrecer e muito menos conseguir se manter magros. No nosso último vídeo, nós estávamos falando da relação do cortisol e serotonina. E aí dissemos que, baseado no aumento do nível de cortisol, em virtude de uma noite de sono mal dormida, e uma redução da serotonina, que é o hormônio da felicidade, quando o nosso hormônio do estresse está mais alto, nós buscamos no alimento uma válvula de escape e comemos compulsivamente esses alimentos. Agora, vamos entender um pouquinho como esses alimentos agem no nosso cérebro e qual é o problema de nós dormirmos mal e acabamos descontando o nosso padrão emocional na nossa comida. Aqui estão as informações do vídeo passado. Se você ainda não assistiu, digo para você, volte, assista os vídeos anteriores da série. São vídeos curtos, mas são vídeos que vão dando uma sequência no entendimento que nós estamos trabalhando aqui. Veja, no último vídeo nós falamos a respeito das pessoas buscarem esse padrão de alimentação. Carboidrato, gordura e estimulante, sendo que os estimulantes são a cafeína, teína e teobromina. Encontramos isso em alguns alimentos específicos que eu citei no vídeo anterior. Mas por que nós buscamos esses alimentos? Porque dentro dessa gangorra, aonde o nosso nível de cortisol aumenta, o nosso nível de serotonina baixa. A serotonina é o hormônio da felicidade e o cortisol o hormônio do estresse. Mas quando um está subindo, no caso o cortisol e a serotonina baixando, eu começo a buscar um padrão de alimentação e estilo de vida atrás da dopamina. O que seria a dopamina? Então eu quero o aumento de dopamina para poder compensar a queda da serotonina. A dopamina é o hormônio do prazer. E eu consigo aumentar a dopamina através da alimentação que eu citei no vídeo anterior. Mas muitas vezes acontece de eu buscar isso nas drogas lícitas e ilícitas também. No sexo, nas compras, no consumismo e também nas redes sociais, jogos eletrônicos, jogos de azar. Tudo isso também pode gerar dopamina. Mas eu acredito que você concorde comigo que a fonte primária de prazer da população tem sido a comida. Eu estava lendo uma matéria falando que no ano de 2035, 50% da população mundial estará acima do peso. Isso não quer dizer que aquelas bolhas onde nós temos desnutrição, como sendo uma regra, por exemplo, na região da África e em algumas outras regiões do mundo, deixarão de existir. Isso quer dizer que nas regiões onde não falta o alimento, as pessoas tendem a aumentar cada vez mais o seu peso. Porque nós estamos buscando compensar efeitos colaterais de uma noite mal dormida através de uma alimentação rica em carboidrato, na versão doce e salgada, também na gordura e nos estimulantes, aumentando a nossa ingestão calórica. Então, algo que é essencial para você conseguir emagrecer é você controlar esse nível de cortisol, e isso acontece nas suas primeiras horas de sono. Por isso, investir numa boa noite de sono é essencial para que realmente você consiga controlar o seu peso, diminuir essa ansiedade e descontar menos esse padrão de ansiedade ou estresse na comida. Um aspecto extremamente relevante que eu queria destacar para vocês é o seguinte. Eu falei no começo da nossa série que o nosso primeiro tempo de sono, ele acontece por volta de 22 horas, como nós colocamos como uma hipótese, e isso vai se estender até um certo momento da noite. Mas até qual momento isso acontece? Depende se você é um pequeno, um médio, um grande dormidor. Mas aqui entra um conceito importante. O nosso sono é dividido em passos, e depois eu vou girando esses passos durante a noite. E os passos são o seguinte. O passo número 1, quando você começa a dormir, é chamado de cochilo. Depois do cochilo, você vai para um passo número 2, que é chamado de sono alfa. Esse é o símbolo da letra no grego. Depois do estágio número 2, você vai para o estágio número
3. E aí, no estágio número 3, você entra no sono que nós chamamos de profundo 1. E depois você vai para o estágio número 4, aonde é o sono profundo 2. E por último, você vai para o estágio número 5, chamado de REM, que é um sono onde você consolida a sua memória. Agora, olha que interessante. Nós temos 5 passos. O cochilo só acontece no primeiro momento de sono, a não ser que você seja daquelas pessoas que acorde no meio da madrugada 1, 2 ou 3 vezes, e aí cada vez que você vai retomar o seu sono, você vai passar de novo pelo estágio do cochilo. Caso você durma durante a noite toda, você termina o estágio 5 e já vai direto para o estágio 2, o sono alfa, depois o profundo 3 e 4, até voltar para o REM e fazer 3 voltas desse ciclo. Então, olha só que interessante. Cada volta desse ciclo leva em média, ou seja, para eu sair do passo 1 até chegar no passo 5, eu levo em média 1h30. Isso quer dizer que se você leva 1h30 para você completar uma volta e você precisa de 3 voltas, você vai precisar de 4h30 de sono para você completar o primeiro tempo de sono. Isso levando em consideração aonde se encontra a maior parte da população, que são os médios dormidores. Então veja só, se eu comecei às 22 horas e agora eu já sei que eu vou precisar de 4h30, eu só faço a conta e eu descubro que 2h30 é o horário que eu vou completar o primeiro tempo de sono. Muitas pessoas até conseguem ter uma boa qualidade de sono nesse primeiro tempo de sono, mas aí elas acordam entre 2 e 3 da manhã e têm dificuldade em retomar o seu sono. Você vai ter conseguido completar esse primeiro tempo de sono. E como consequência disso, você não vai só ter reduzido o cortisol, que é o hormônio do estresse, onde nós trabalhamos acho que 3 vídeos dessa série falando sobre ele. Se você conseguir realizar essa boa noite de sono até esse momento, você vai conseguir diminuir um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, e vai conseguir aumentar a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, veja como que é importante dormir. Se eu durmo bem, eu mantenho a minha massa muscular, aonde trabalhamos com GH, acho que no primeiro vídeo da série. Depois começamos a falar sobre perder a massa muscular se eu durmo mal, porque aí o cortisol que deveria baixar não abaixa. Falamos sobre as resistências insulínicas e como que isso dificulta o processo do emagrecimento. Depois começamos a compreender que começamos a ter um padrão de alimentação no dia seguinte, buscando mais carboidrato, mais gordura, mais estimulante para aplacar o problema emocional. Mas estamos falando nesse vídeo que se você, por exemplo, não tiver um bom primeiro tempo de sono, você não vai conseguir controlar o hormônio da fome e da saciedade. Perceba, o somatório de um cortisol alto com uma grelina alta é fome de maneira compulsiva, onde você não tem condições de, durante o dia, ficar sem sentir fome, porque tem uma resistência insulínica embutida, tem esses hormônios correlacionados à fome e compulsão elevados. Você come o dia todo, belisca várias vezes ao dia. E cada vez que você come alguma coisa, é necessário você entender que o seu corpo precisa produzir insulina, porque nessa alimentação provavelmente tem entrado glicose. E se tem glicose, precisa de insulina. E a insulina é um hormônio do tipo anabólico. É um hormônio que gera a produção de alguns compostos. Quando você está fazendo, por exemplo, atividade física com a finalidade de ganho de massa muscular, a insulina é importante porque ela estimula a produção de mais músculo. Mas quando você está num processo de luta para emagrecimento, manter a insulina alta dificulta o processo do emagrecimento. Então é necessário nós reduzirmos esse padrão de alimentação compulsivo
em grandes volumes e com esses vários momentos onde beliscamos durante o dia, mantendo o nosso nível de insulina alto. E isso vai acontecer a partir do momento que você realmente dedicar tempo para controlar a sua noite de sono. No nosso próximo vídeo da série, nós vamos começar a falar para vocês um pouquinho a respeito do que é necessário nós observarmos para que esse primeiro tempo de sono possa ocorrer de uma maneira onde não haja interferência de alguns erros de estilo de vida que nós cometemos. Até agora nós já conseguimos compreender que esse primeiro tempo de sono é o momento que o nosso corpo vai trabalhar para emagrecer e se manter magro. Mas o que pode atrapalhar esse primeiro tempo de sono, mesmo que eu esteja indo dormir no horário correto? Vamos falar sobre isso no nosso próximo vídeo. Aguardo você. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.